concluindo a série A História dos Novatos, onde eu trouxe aqui na Caute Brasil a história dos clubes que vieram da Série B para a Série A. Hoje nós temos o campeão Empoli, e que de certo modo é o menos novato de todos esses, visto que o Empoli já frequenta a Série A com alguma regularidade, acaba também eventualmente sendo rebaixado, mas não dá para chamar exatamente de um novato. E quando falamos de Empoli, é importante falar da cidade. A cidade de Empoli é uma cidade pequena, um pouco menos de 50 mil pessoas. É localizada na região da Toscana e, apesar de ser uma cidade predominantemente agrícola, é uma cidade que tem uma cultura esportiva muito forte, não apenas ligada ao futebol, mas ao rugby, ao xadrez, ao basquete e a diferentes esportes. Inclusive o estádio Carlo Castellani tem uma pista de atletismo que é utilizado com alguma frequência. É claro que durante os jogos isso acaba não ficando muito visível porque eles colocam placas de publicidade em cima, mas de certo modo é algo que também não agrada muito o torcedor, visto que o estádio fica um pouco mais distante. Ontem nós falamos um pouco sobre o estádio da Salernitana, que era um estádio que era bem próximo. O estádio do Empoli já não é bem esse estádio estilo Caldeirão, mas é um estádio pequeno que, de certo modo, cumpre bem as necessidades que a torcida tem para com o clube. E o Empoli é um clube que já foi tricampeão da Série B e uma vez campeão da Série C. E desde 96, como eu falei, eles se alternam entre a primeira e a segunda divisão. Eles até já tinham disputado a primeira divisão antes, mas era um clube mais relacionado com a terceira e com a segunda divisão do que propriamente com o nível mais alto do futebol italiano. E talvez tiveram seu ápice em 2006, 2007, que tiveram a campanha em que ficaram em sétimo lugar na Série A. Também chegaram às quartas da Copa Itália e com isso eles disputaram a Copa da UEFA. A única vez que esse clube disputou uma competição europeia. De certo modo foi uma temporada bastante marcante para o torcedor e que está viva até hoje na memória. Os principais rivais do Empoli são de natureza regional, embora tenha uma certa componente política com algumas torcidas, principalmente com a torcida do Livorno. Mas o grande clássico, e talvez a equipe mais tradicional nesse aspecto que eles enfrentam, é a equipe da Fiorentina, que protagoniza o Derby dell'Arno, e que será possível acompanhar nessa temporada, tanto com a Fiorentina quanto um duelo com a equipe do Spezia. Por ser uma equipe que disputa frequentemente o nível mais alto do futebol italiano, mas talvez não conseguiu dar um salto de qualidade para ser competitivo a nível europeu, o Empoli acaba servindo muito de transição tanto para jogadores jovens quanto para alguns treinadores. Talvez o principal deles tenha sido Spalletti, que se projetou no início dos anos 90, ele iniciou sua carreira no Empoli como treinador e levou o clube da Série C até a primeira divisão, e foi ele o treinador que estabilizou a equipe do Empoli no nível mais alto. Estabilizou talvez não, mas fez com que a equipe se tornasse uma equipe que disputa frequentemente entre o primeiro e o segundo nível do futebol italiano, deixando de disputar frequentemente a terceira divisão, como talvez tenha sido a tônica da maior parte da história do Empoli. O Spalletti é um nome certamente importante do futebol italiano, tendo comandado grandes equipes como o Inter, Roma e agora o Napoli. E se a gente falou de Napoli, a gente tem que falar do Maurizio Sarri. O Sarri se projetou como grande treinador no Empoli. Ele já havia treinado diversas equipes em níveis mais baixos do futebol italiano, com bastante sucesso até em algumas delas, mas foi no Empoli que ele talvez tenha ganhado maior projeção. Ele foi para o Napoli e no Napoli ele, inclusive, ele leva alguns jogadores para trabalhar com ele, alguns jogadores vindos do Empoli, e ele se torna, no terceiro ano de Napoli, o melhor vice-campeão da história da Série A. Foi uma equipe que encantou bastante por um futebol dito vistoso, de muita posse de bola e bastante ofensiva. E isso fez com que ele conseguisse uma transferência para o Chelsea, onde ele foi campeão da UEFA Europa League. Depois ele voltou para o futebol italiano, para a Juventus. Apesar do título, talvez não tenha sido a melhor passagem dele, ele acabou demitido, mas
Agora ele está na Lazio e certamente vale acompanhar o trabalho do Maurizio Sarri, mas se a gente tem ele em mente como esse nome importante, isso só foi possível por causa da equipe do Empoli. E outro nome, e aí vale dizer que talvez seja um cara que vale acompanhar, é o Alessio Dionisi, o atual campeão da Série B. Ele é considerado um treinador jovem, promissor, e está substituindo o Roberto De Zerbi no Sassuolo. Roberto De Zerbi, por mais não seja um nome conhecido internacionalmente, por mais que não seja um treinador super vitorioso, ele foi um dos mais destacados nessa temporada por um esquema bastante ofensivo, que de certo modo influenciou na forma como a seleção italiana atua e acabou ganhando notoriedade. E o Alessio Dionisi foi o escolhido para substituir esse cara. Então vale acompanhar. Acho que é um nome que vale ter em mente nos próximos anos. Pode sim se tornar um grande treinador. E acredito que é bem capaz para isso. Se falamos de treinadores que cresceram na equipe do Empoli, acho que o mesmo vale falar para jogadores. E eu selecionei alguns nomes que foram bem marcantes. E acho que o principal deles seja o Claudio Marchisio, um volante que foi multicampeão com a equipe da Juventus e que talvez tenha sido um dos poucos ídolos que tem naquele clube que tenha sido formado nas divisões de base. A questão é que ele não foi um cara que ele se projetou na divisão de base da Juventus e já começou a atuar em alto nível. Ele precisou passar por empréstimo para ganhar experiência, ganhar rodagem, e o lugar escolhido para isso foi o Empoli. De certo modo, um lugar propício, e foi produtivo esse empréstimo. Depois ele veio a ser uma peça importante durante muitos anos. Outro que acabou não tendo o mesmo sucesso, mas que veio a ser um nome importante principalmente na Major League Soccer, foi o Sebastian Giovinco, que era um atacante, uma joia muito promissora. Acabou não sendo tudo o que se esperava dele, mas não dá para dizer que ele não teve sucesso na carreira. Hoje um nome de muito destaque, e que teve talvez a mudança de chave na carreira dele, visto que ele surgiu como meia, é o Leandro Paredes. Ele foi revelado no Boca como um tradicional camisa 10, e ele foi contratado pela Roma, não tinha minutagem, não tinha rodagem, vai para o Kiev, também joga muito pouco, e é no Empoli onde ele muda de posição, passa a ser um primeiro volante, e de certo modo eu vejo com características muito mais propícias a esse papel do que jogar mais avançado. E acho que foi um diferencial, é o que tornou ele um jogador de alto nível. Talvez sem essa passagem ele não fosse o jogador que a gente conhece hoje, o jogador que foi campeão da Copa América e que atua num dos clubes mais importantes do futebol mundial hoje, que é o Paris Saint-Germain. Mas vale falar que não só de empréstimos vive o Empoli, é um clube que também revela seus jogadores. E vale falar que eles são os atuais campeões do Primavera, então vale acompanhar a equipe do Empoli se surgir um ou dois nomes marcantes, acho que é bem possível nos próximos anos. E a gente tem dois nomes que são mais importantes no futebol italiano, jogadores de seleção, atacantes de seleção, que foram o Vincenzo Montella, que foi ídolo da equipe da Roma, e o Antonio Di Natale, que talvez esteja mais no imaginário da galera por causa da Udinese. Muita gente lembra dele como um exemplo de lealdade, talvez, à Udinese, mas ele não começou a carreira lá, ele começou a carreira na equipe do Empoli, e foi ali que ele se projetou para o futebol. Quando falamos da campanha de acesso do Empoli, foi uma campanha irretocável, talvez pecando apenas pelo excesso de empates. A equipe do Empoli perdeu apenas 3 vezes, teve o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa. Já falamos da importância do treinador Alessio Dionisi, mas quanto aos jogadores, acho que vale falar de alguns nomes. O Leo Stulak era um regista, um organizador, talvez para muitos o melhor jogador daquela equipe. O Leonardo Mancuso, um atacante que já levou um certo sucesso nas divisões inferiores, um atacante que está sempre sendo destacado, foi o vice-artilheiro da competição e o artilheiro, consequentemente, da equipe do Empoli. Mas acho que um nome que vale ter em mente e observar para os próximos anos é o meia albanês Nedim Bayrami, que tem apenas 22 anos, foi o líder de assistências da equipe, e como sabemos que o Empoli é uma equipe que acaba projetando alguns jogadores jovens, inclusive com uma relação forte
com o Napoli. As duas diretorias têm bastante amizade, então é um nome que se destacar pode ser que pinte futuramente no Napoli, mas acho que vale ter em mente ser um jogador para acompanhar. E foi certamente um dos destaques dessa campanha, muito vitoriosa da equipe do Empoli. E aí, vocês conheciam um pouco da história do Empoli? Vocês gostaram da nossa análise, gostaram da nossa série? Acompanhe os outros vídeos, comenta aí, compartilha com os amigos, deixa o like, se inscreve e até a próxima.